Galera, eu vou fazer um vídeo agora chamado O que acontece quando os caçadores de tornados são atingidos por tornados. E bom, galera, uma coisa que eu tenho muito medo e que algumas vezes eu acho um pouco legal são tornados. Mas não é desse tipo de tornado que vocês estão vendo aí na tela. É desse tipo de tornado que eu tenho medo. Ou também esse tipo de tornado. Mas se vocês não sabem, tem um tipo de pessoa que é viciado em tornado. E as pessoas se chamam de caçadores de tornados. E o tornado que eu vou falar hoje não é qualquer tornado, é literalmente o maior tornado da história que já aconteceu. Que é o tornado que aconteceu em El Reno, em Oklahoma, em 31 de maio de 2013. Que ficou famoso pelo apelido de o dedo de Deus. Porque o tornado literalmente passou raspando todas as casas. E fazendo todas as casas desaparecerem. Então vamos embora pro vídeo para a explicação. E a gente vai ter que voltar lá para maio de 2013, no dia 31. E nesse meio tempo, as pessoas de Oklahoma City ainda estavam traumatizadas com o tornado que aconteceu 11 dias antes em Murray, no dia 20 de maio de 2013, que eu ainda vou estudar um pouco sobre esse tornado e descobrir algumas coisas para no próximo vídeo de explicando casos falar sobre esse tornado. E a gente vai voltar para a cidade de El Reno para explicar sobre esse tornado, já que esse tornado aconteceu em El Reno. El Reno era uma cidade calma e feliz, até que em maio de 2013 começaram a ter ventanias fortes e previsões de tornados lá para Oklahoma City. E também tinha algumas previsões de tornados para a própria cidade de El Reno. Aí nesse meio tempo já existiam vários caçadores de tornados. Existiam vários caçadores de tornados, como o Reed Timmer, tinha também o Dan Robinson, Sean Casey, Twistex, entre outros. E nesse momento, por causa das ventanias e previsões de tornados, a maioria dos caçadores de tornados foram direto para a cidade de El Reno. E para vocês terem uma ideia, tinha até alguns caçadores de tornados de outros países, como Canadá, México e alguns outros. E nesse momento, na cidade de El Reno, o tornado já tinha começado perto da estrada, alguns metros no norte da estrada Reno RDW, que traduzindo fica Reno Road W. Não, Reno Road West, que traduzindo para o português fica Estrada de El Reno. Estrada Reno West. Eu não sei qual é a tradução de West, mas se vocês souberem a tradução de West, que se escreve W-E-S-T, me falam, comentam aí no vídeo. Porque eu não sei a tradução. Aí nesse momento, os caçadores de tornados Tempest Stores e o caçador de tornados Richard Charles Henderson, que era pai de 2 filhos e tinha uma família muito feliz. E além disso, ele estava no primeiro dia de trabalho dele. E antes de ser caçador de tornados, ele era agricultor. E os dois estavam caçando. E os dois estavam conseguindo gravar o tornado. Nesse mesmo momento, alguns caçadores de tornados também vieram para caçar esse tornado. E o tornado se formou nessa forma aqui, ó. O tornado apareceu nessa forma aqui. E é nesse momento que o Tempest Stores percebe que o tornado tá indo em direção a eles.
e foge pra longe. E nesse mesmo momento, tipo uns 10 segundos, 10 ou 20 segundos depois do Tempestors, do grupo do Tempestors entrar no carro. Não, se não me engano é uma van. Entrar na van deles e fugir do tornado. Nesse mesmo momento, Richard Henderson na sua picape Dodge Ram 2500 preta. Eu não lembro se é 2500 ou 1500, agora não lembro, mas era uma Dodge Ram preta o carro dele. E a picape dele, e ele dentro da picape tirou uma foto do tornado. Que foi a última foto que ele gravou. Não, que ele tirou. A última foto que ele tirou na vida dele. Que foi essa aqui que eu tô te mostrando. Que eu tô mostrando pra vocês. E nesse mesmo momento, descobriram que esse tornado, na verdade, não era apenas um funil de tornado. Era, na verdade, um tornado com funis multivórtices. Que são um tornado com vários funis, ou seja, vários tornados em um só. Na verdade, é meio que um tornado e em volta dele tem outros vários tornados, sabe? Eu acho que vocês entenderam, mas se vocês não entenderam, então, sei lá. E depois disso, Tempestors conseguiu fugir do tornado. E o tornado e Richard Henderson para o carro dele, a picape dele, para tirar fotos do tornado. Aí aquela foto que ele tirou, que foi aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, foi... Ele mandou para um amigo dele com uma mensagem, que agora eu não lembro qual mensagem era, mas é uma mensagem que ele mandou. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês e mostrar cada detalhe do vídeo. E eu já vou avisando para deixar o volume bem baixo, para deixar o volume um pouco baixo, porque os sons a seguir são sons do tornado e os sons do tornado são muito altos, então abaixa o volume se você tá com volume alto. Então, para vocês entenderem melhor, esse negócio laranja é o caminho do funil principal do tornado. Oxi! É o funil principal do tornado, é o caminho. E esse negócio branco, e esse negócio gigante que vocês estão vendo aqui, esse é o meu cinza. Que vocês estão vendo é o caminho, é o caminho do resto do tornado, que é tipo a massa do tornado. Aí, essa bolinha pequenininha é o funil principal do tornado. E esse círculo grandão é a massa do tornado. Para vocês entenderem melhor, esse pontinho verde é o carro do Richard Henderson. O pontinho amarelo é o carro do Twistex. O pontinho roxo é o carro do Dan Robinson. E esse negócio vermelhinhos que vão aparecer quando alguma pessoa vai de Vasco. Então vamos embora pro vídeo. Essa aqui é a câmera do Reed Timmer. Essa que vocês estão vendo. Que tá... Pra vocês verem melhor, quando eu deixar a tela assim, é essa câmera aqui. Essa câmera aqui é a câmera do Reed Timmer. E dá pra ver o quão grande o tornado tá, ó. E pra vocês entenderem melhor,
Tinha outro caçador de tornados que era 2 em um carro, que o motorista do carro era uma van, na verdade. O motorista da van era Brett Wright. E também do lado dele tinha o parceiro de trabalho dele, que era Brandon Sullivan. E esse que vocês estão vendo é a câmera deles. E o Wright Sullivan estão mais ou menos, nesse momento eles estão mais ou menos por aqui. Eles estão quase entrando na massa do tornado. Eles estão quase entrando no tornado. É mais ou menos por aí. Ah não, na verdade a van do Wright Sullivan tá mais ou menos por aqui, ó. Agora deve estar por aqui. Mas eles estão andando mais ou menos aqui. E só alguns minutos depois eles percebem que eles estavam entrando no tornado. Aí ó, dá pra ver que agora o Henderson tá movendo o carro dele. Ó, o Twister desapareceu, virando pro sul. Ó, aí a van do Wright Sullivan tá mais ou menos por aqui. Ó, por aqui. E agora que eles perceberam que eles estão entrando no tornado, porque esqueci o que eu vou falar. Porque além de vários ventos fortes e o tornado, e também porque o tornado tá crescendo na visão deles, ou seja, o tornado tá muito perto deles. Além disso, é porque se eu não me engano, um pedaço lá de uma casa, não lembro o que era, mas alguma coisa lá bateu no vidro do carro da van do Sullivan e deixou o vidro assim, o vidro todo ferrado. Ó. Aí eles viraram pra cá, tá? E tem mais coisa aqui, ó. Eu vou pegar um negócio da câmera e vou simular como é. Aí deve ter mais gente aqui e eles pararam de gravar. Porque eles escaparam do tornado. Aí o Reed Timmer tava mais ou menos por aqui, ó. Aí depois do caminho, aí o Twister virou pra mesma estrada que o Richard Henderson. Aí o caminho tanto do Richard Henderson quanto do Twister e do Reed Timmer viraram o mesmo caminho, porque o Reed Timmer tá mais ou menos pra cá. Nossa. Aí nesse momento é mais ou menos por aí, ó. Aí o... Nossa, meu Deus! Olha essa câmera aqui. Credo. Aí é nesse momento que o Reed Timmer para o carro, mais ou menos aqui, ó. E é mais ou menos nesse momento que o Mike Betts, nas televisões de Oklahoma, começa a gravar um vídeo na tela da televisão de Oklahoma e começa a mostrar o tornado de longe. Ó, eu vou mostrar pra vocês. A câmera do Mike Betts é essa câmera aqui.
Olha o tamanho do tornado. E é nesse momento que o Twistex percebe que ele tá em perigo e ele vai pro norte, assim. Porque também, né? Eles estão literalmente entrando no tornado. Ó, o tornado quase atingiu a picape do Richard Henderson, só que já que a picape dele é monstruosa e forte, a picape dele aguentou. Aí nesse momento, se não me engano, o Randy Walton começa a gravar. E o Randy Walton é, se não me engano, eu não sei, essa câmera é Elton, não lembro agora. Mas lembro que o Randy Walton é uma dessas câmeras. Aí o Dan Robinson começa a gravar. Se não me engano, o Dan Robinson ele tava descendo pro sul assim. Mais ou menos aqui, ó. Aí, ó, pra você ver, as câmeras que estão escrito aqui, stormhighway.com, que é onde o Dan Robinson trabalha, é as câmeras do Dan Robinson. Tipo, essa aqui é a câmera do Dan Robinson, porque eu já vi quase umas 10 vezes o vídeo original dele. E tá disponível no YouTube, é só você pesquisar por Dan Robinson e ver um vídeo chamado Escapando do maior tornado da história, do F5 de Aureno. Naquela época eles falaram que o tornado era um F5, só que agora não sei porquê, mas eles nerfaram o tornado e agora falam que o tornado é um F3. Pra quem não sabe, a F5 é a classe mais perigosa de tornado. Ó, pra vocês verem, o Robinson tá por aqui, ó. Quer ver? Se vocês verem um rostito, é o carro do Dan Robinson. Cadê? Muito bem. Socorro, muito bem. Aqui, ó. Aqui. Ah, meu Deus. Que é isso? Aqui, ó. E é nesse momento que eu vou simular o pontinho da câmera que vocês vão ver agora. É o carro do Randy Walton. E o carro do Randy Walton tava mais ou menos por aqui, ó. Ele virou aqui. Aí, o caminho do Twistex e do Dan Robinson viraram o mesmo caminho. Calma.